Vamos ver agora a parte de sistema de numeração hexadecimal e códigos binários para a gente terminar esse bloco de sistemas de numeração. Sistema de numeração hexadecimal utiliza aí a base 16. Então, eu tenho 16 símbolos para representar meu sistema de numeração e os símbolos são de 0 até 9. Só que para representar o 10, o 11, 12, 13, 14 e 15, eu tenho as letras A, B, C, D, E, F, respectivamente. A relação entre o sistema hexa, sistema decimal e o binário está representado aqui ao lado. Ou seja, meu 9, até o meu 9 representa igual ao decimal. A partir do 10 eu tenho a letra A, depois um 11B, 12C e assim por diante. E os binários, ele representa, então, se vocês observarem, um número de 4 bits, eu consigo representar todos os hexadecimais. Ou seja, minha última letra aqui, F, representa o número 111. Então, isso é importante notar aí que meu hexadecimal ele é representado por um número de 4 bits. Por isso que ele é tão utilizado. Como é que a gente faz a conversão aí de hexadecimal para decimal? Essa conversão a gente faz multiplicando o dígito hexa pelo seu peso posicional, como todos os sistemas aí que a gente tinha visto. Se a gente pensar aqui no sistema, no número 356 na base 16, ou seja, na base hexadecimal. Como é que eu faço essa transformação? Eu vou fazer 3 vezes 16 elevado a 2, mais 5 vezes 16 elevado a 1, mais 6 vezes 16 elevado a 0, porque ele está na posição aqui, na primeira posição. Então, se eu fizer todas essas contas, eu vou achar o número 854 na base 10, que é na base decimal, certo? É bom a gente notar aí, ó, que se a gente pegar o exemplo de baixo, a gente vai ter 2AF. Como é que eu faço essa transformação se eu não consigo multiplicar minha letra A pelo meu número 16 elevado a algum fator? Eu vou substituir o meu A pelo correspondente decimal dele. Ou seja, vamos ver nesse caso. Meu 2 ele está multiplicado pelo 16 elevado a 2, que está na terceira posição. O meu A agora representa 10. Ele está multiplicado por 16 elevado a 1. E meu F representa o número 15, que é o último. O F é o último dígito, a última letra, né? O último símbolo representando o meu hexadecimal. Então ele está representado aqui por 16 elevado a 0. Se eu fizer toda essa soma, eu vou achar 687 na base 10. Se a gente agora vamos fazer a conversão de decimal para hexa. Essa conversão a gente sempre faz da mesma forma. Agora a gente vai fazer aquela divisões sucessivas. Só que agora a gente vai dividir por 16 por conta da base ser 16. Então, se eu tenho o número 423 e vou transformar ele em hexa, o que eu faço? Vou fazer a divisão aqui por 16, vou achar o número, o quociente 16. Meu resto vai ser 7. O que eu faço? Eu guardo o meu número 7. Pego o meu quociente, divido novamente por 16, vou achar 1 com resto igual a 10. Resto igual a 10, pego meu quociente e divido de novo por 16. Achei o que? Meu quociente igual a 0. E o resto igual a 1. Bom, achei meu quociente igual a 0, eu paro minhas divisões sucessivas, ou seja, eu acabei minha conversão. Então,
O número 7, que é o primeiro resto, ele vai ser meu dígito menos significativo. Ele está aqui. Meu 10. Bom, 10 eu não consigo. Meu hexadecimal não tem o número 10. Quem representa o número 10 é a letra A. Então eu vou colocar ele aqui na minha segunda posição. E faltou o resto 1, ele vai ser o meu dígito mais significativo. Ele vai estar aqui à esquerda de todos os números. Então, fiz a conversão aí de decimal para hexadecimal. Vou pegar um outro exemplo aqui, 214, e vou fazer a divisão por 16. Vou fazer a conversão para hexadecimal. Dividindo a primeira vez por 16, vou achar o quociente igual a 13, resto igual a 6. Depois, pego meu 13, divido por 16, achei meu quociente igual a zero e o meu resto igual a 13. Meu quociente é zero, eu paro de fazer o processo de conversão. Vou transferir o meu resto para montar o meu número. Meu dígito menos significativo vai ser o 6. Meu dígito mais significativo vai ser o 13. Como 13 não tem no sistema hexadecimal, eu vou substituir pela letra D, que representa o número 13. Se a gente usar uma calculadora aí para fazer essa conversão de decimal para hexa, eu consigo fazer multiplicando o resto por 16. Se vocês quiserem verificar aí o 214, eu vou pegar aqui na calculadora, vou fazer 214 dividido por 16, vou achar 13. 13,375. Se eu pegar então 0,375, multiplicar isso por 16, vou achar o número 6. Então, esse que vai ser o meu número. Aí eu continuo fazendo as divisões. Se eu quiser fazer agora uma conversão de hexadecimal para binário, é a mesma lógica do meu sistema octal. Meu sistema, por isso que a gente utiliza muito aí sistema hexadecimal, principalmente em redes, em outras áreas da computação, na parte de eletrônica também, porque é muito fácil a gente converter de um para o outro. Ou seja, se eu pegar, vamos fazer lá, eu tenho meu número 9F2, isso tudo em hexa. Como é que eu faço a conversão disso para binário? Eu pego meu número 2, 2 em binário, vai ser 0010. Depois eu tenho o meu F. Meu F é a mesma coisa que o meu número 15. Meu número 15 é tudo 1. 1, 1, 1, 1. Meu número 9 é 1, 0, 1. Então, o que eu faço agora? Concateno todos esses meus números, vou ter o meu número em binário aqui. Se eu pegar agora a conversão, fazer a conversão de B a 6, meu 6, ele vai ser 1, 1, 0, ou seja, na verdade 0, 1, 1, 0, porque eu vou ter 2 mais 4 igual a 6. Meu A, ele representa o número 10. O meu número 10, ele vai ser 0, 1, 0, 1. Ou seja, vai ser 8 mais 2, que vai ser minha letra A, que vai ser o 10. E aqui minha letra B, que seria o 11, seria 1, 1, 0, 1. Isso tudo na base binária. Agora, fazendo a conversão contrária de binário para hexa, também é simples. O que eu vou fazer? Eu vou separar em grupos de 4 bits. Separei o número de 4.
E se eu observar aqui, eu tenho 2 bits. Eu vou explicar já como é que a gente resolve esse problema. Primeiro, eu tenho esses 4 primeiros bits aqui. Se eu pegar 0, 1, 1, 0, isso é a mesma coisa que o meu número 6. 1, 0, 1, 0 é meu A. E agora, como eu tenho 2 bits, como é que eu vou agrupar? Eu vou colocar 0 e 0, ou seja, completar com 0 à esquerda, que eu não vou alterar o meu número. Então vai ser 0, 0, 1, 1, que é a mesma coisa que o 3. Fiz a conversão, que vai ser 3 a 6. Isso tudo na base hexadecimal. Se a gente for converter esse número aqui, bom, eu tenho 1, 1, 1, 1, ou seja, eu separei esses meus 4. Depois eu tenho mais 4 aqui. 1 é a mesma coisa que 15, que é a minha letra F. Agora 0, 1, 0, 1, eu tenho 4 mais 5, ou 4 mais 1, que vai ser meu número 5. Agora, se eu 1, eu vou ter que completar com 0 tudo à esquerda, vai ser o meu próprio 1. Então vai ser 15F na base hexadecimal. Fazendo a conversão de hexa para octal, também é bem simples. Bom, como as conversões entre hexa e octal é simples, quando a gente precisa converter de hexa para octal, em vez de eu ficar dividindo isso por 8, é preferível eu passar tudo para binário e depois converter para octal, porque isso daqui é uma regra muito fácil. Então, se eu pegar um exemplo aqui de B2F na base hexadecimal, eu quero converter ela para octal. Prefiro então transformar isso tudo para binário, que seria 1011, 0010, 1111. O que eu vou fazer agora? Separar ele em grupos de 3, porque na base octal eu separo ele em 3. Então vai ser 111, 101, 100, 101. Mesma coisa que 5, 4, 5, 7. Isso aqui na base 8, ou seja, no sistema octal. Então é muito mais fácil do que eu sair dividindo isso por 8. Como que eu faço a contagem no sistema hexadecimal? A ideia é sempre a mesma de qualquer sistema de numeração. Quando eu estourar, ou seja, quando eu chegar no meu último dígito possível, meu último símbolo possível, eu vou resetar esse símbolo e vou incrementar 1 na coluna da esquerda. Sempre assim. Então eu vou começar de 0 até F. Ou seja, vai ser 0, 1. Quando eu chegar no 9, vai ser A, B, C, D, até chegar o F. Chegou o F, eu vou resetar. Ou seja, de F ele vai passar para 0, só que a posição da esquerda, ou seja, o dígito da esquerda, vai ser incrementado de 1. Tem aqui embaixo alguns exemplos. Seria 38, 39. Chegou aqui no 9. O próximo seria 10. O 10 é uma coisa que A, seria 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3E, 3F. Cheguei aqui no meu último símbolo possível. Vou resetar ele, ou seja, no 0, e vou incrementar 1 nesse meu número da esquerda, que seria então 4. Resetei, comecei a contagem novamente. Vamos olhar um outro exemplo aqui, que seria 6F8. Então, comecei. Vai ser 6F9, 6FA, 6FB, 6FC, tal, até eu chegar no 6FF. Quando eu cheguei no 6FF, na próxima contagem, o que vai acontecer? Vou resetar esse meu dígito menos significativo, ou seja, ele vai para 0. Depois, incremento 1 na minha coluna da esquerda, que seria do meu F. Incrementando 1, ele vai resetar, porque eu cheguei no limite também dessa minha coluna.
resetei ele, vou ter que incrementar um no meu dígito mais significativo. Então, como eu falei com vocês, sempre a gente tem que notar que quando a gente incrementa o 9, a gente passa para o A. Isso não é muito intuitivo para a gente, porque está acostumado com decimal. Então aí a gente tem uma tabela fazendo diferença entre decimal, binário, octal e hexadecimal, como é que é o sistema de contagem de cada um deles. Por que a gente está estudando a parte de sistemas de numeração? Elas surgiram aí para facilitar a representação de números muito grandes em aplicações de sistemas digitais. Imagina eu usar um sistema binário, ou seja, de 32 bits. É muito fácil eu errar um daqueles bits na hora de eu escrever. Se a gente usar um sistema octal, um octal de 8 bits, ele seria igual a 1 byte. Um hexadecimal, ele de 16 bits é a mesma coisa que 2 bytes. Então, eu reduzo meu número de símbolos, me ajuda aí a representar números grandes. Aí tem alguns endereços de memória, não vou ficar entrando muito em detalhe, mas em Assembly, que é uma linguagem que a gente utiliza muito para microprocessadores, que é a parte mais baixo nível do processador, os endereços de memórias, eles são todos colocados em hexadecimal. Esse 0x quer dizer que ele está em hexa. Então, ou seja, esse 40 está sendo representado por... Esse 40 seria 40 em hexa. Tem 2C, 2B e assim por diante. Então, as aplicações aí são diversas no mundo da eletrônica, no mundo da informática. Agora que a gente viu o sistema de numeração, a gente vai ver um pouco aí de códigos binários. Códigos binários, eles são também utilizados na parte de sistemas digitais, só que a gente vai usar o binário com algumas alterações para algumas, algumas aplicações específicas. Os principais códigos binários aí que a gente vai estudar vai ser o decimal codificado em binário, que é BCD, que em inglês é Binary Coded Decimal, algo desse tipo, e a tabela ASCII 2. ASCII 2, né? ASCII, tem gente que chama de ASCII, ASCII 2. Então, se a gente pensar em digital aí, codificar é o processo de estabelecer um grupo de bits, ou seja, um código binário, que representa uma informação. Ou seja, um conjunto de bits, ele vai representar ou uma letra ou um número. Se a gente pensar em binário, é uma codificação pura, que é uma representação de um decimal através do seu binário equivalente. A maioria dos microcomputadores, eles manipulam e armazenam informações em dados binários, em grupos de 8. Isso é uma convenção porque 8 bits é a mesma coisa que 1 byte. Então, como ele está grupado em 8 bits, eu chamo isso de 1 byte. Em vez de eu ficar tendo números muito grandes, eu falando que eu tenho 1 byte, isso simplifica aí algumas denominações quando eu estou escrevendo, quando eu estou trabalhando com o meu equipamento. Números binários também são às vezes divididos em 4 bits. Esses 4 bits a gente chama de nibble, mas normalmente a gente utiliza mais bytes. Só que também a gente pode trabalhar com nibble. Por que trabalha com nibble? Porque 4 bits representa um sistema,
uma letra, né, um símbolo do sistema de numeração hexadecimal. Bits, nibbles e bytes são termos aí que representam um número fixo de dígitos binários. Então, dessa forma, a gente denomina palavra um grupo de bits que representam uma certa unidade de informação. Então, minha palavra ela pode ter 8 bits, pode ter 16 bits. Vocês vão escutar muito falar em palavra quando a gente falar em memória. Palavra Word, né? Porque às vezes vocês trabalham muito com programação e vem muitos termos em inglês. Então, a palavra é um conjunto de bits. Não esse número não é fixo, ou seja, uma palavra tem 8 bits. Não, eu que defino qual que é o tamanho da minha palavra. Vamos ver agora a parte de código BCD. Como a gente já tinha falado antes, quando a gente tem um número que ele é representado por um grupo de símbolos, um grupo de números, a gente diz que ele é codificado, é um código. Ou seja, aquele código representa uma outra informação. Ou seja, né, o que está sendo representado, aqueles números, não representam os números, representam uma outra informação. Se a gente pensar a codificação em binário puro, o número decimal é representado pelo seu binário equivalente. Só que para o decimal codificado em binário, que é o BCD, cada dígito de um decimal ele é representado em binário, ou seja, no decimal eu tenho de 0 até 9 o meu número, certo? Eu vou representar então o binário só de 0 até 9. Eu não vou representar o número 10 em binário. Para eu representar o número 10, eu vou separar o meu número em 1 e 0. Vou fazer a transformação do meu 1 e a transformação do meu 0. E vou utilizar isso daí. Aqui tem um exemplo que fica melhor. Se eu fizesse 874, transformasse isso para binário, seria todo esse meu número que tem aqui. Ou seja, se eu fizer aquelas divisões sucessivas, eu vou achar esse número. Já para o meu código, meu decimal codificado em binário, que é o BCD, eu vou pegar primeiro no meu número 4 e vou fazer a transformação dele. Meu número 4 em binário é 0, 0, 1, 0. Depois eu vou pegar o meu número 7 e fazer a transformação dele em binário, que vai ser 1, 1, 1, 0. Depois eu vou pegar meu número 8, fazer a transformação em binário, que vai ser 1, 0, 0, 0. Então aqui eu tenho ele, meu decimal codificado em binário. Então vai ser a mesma coisa que eu falei para vocês aí. Então vai ser o 4, o 7 e o 8. Então vai ser dessa forma aí. Entenderam a diferença? São coisas bem diferentes. A principal vantagem de a gente representar o BCD é a gente fazer a conversão aí de decimal para binário de forma simples. Ou seja, com apenas 4 grupos aí de bits, eu consigo representar de 0 até 9. Ou seja, só preciso memorizar aí 9 transformações. O resto eu saio fazendo. Não preciso sair fazendo divisões sucessivas. Então, a grande vantagem aí é a facilidade de conversão. Desvantagem que circuitos aí um pouco mais complexos para implementar. Meus circuitos eles ficam um pouco mais complexos quando eu vou implementar as operações aritméticas. Porque para fazer a operação aritmética, né? Se fosse em binário, ele já ia fazer lá. Já era natural essa operação aritmética. No código BCD, não, ele tem que fazer
toda uma verificação, porque se for maior do que 9, ele vai ter que incrementar um lá no outro conjunto de 4 bits. Então isso pode gastar um pouco mais de recurso. Tem alguns exemplos aí de código BCD, fazendo a transformação do código BCD para decimal. Se eu pegar aqui 0, 1, 0, 0, isso aqui é a mesma coisa que 4, isso é a mesma coisa que 2, então vai ser 42. Nesse caso vai ser 2, 0 e 9. Eu não tenho outros exemplos aqui embaixo, se vocês quiserem olhar. Se eu pegar esse número bem grande aqui, está em BCD, eu vou separar de 4 em 4, aí eu consigo fazer a transformação de modo simples. Imagina se eu tivesse isso aqui em código binário mesmo para fazer a transformação. Eu teria que pegar o peso de cada um desses números e ir multiplicando e somando. Daí seria um pouco complicado. Tem um outro código binário aí, que seria o código alfanumérico ASCII, acho que é ASCII mesmo. Falei ASCII 2 antes, mas é ASCII. Se a gente pensar aí, além de dados numéricos, o computador é capaz de manipular informações de caracteres, ou seja, aquelas que não são numéricas. O código alfanumérico mais utilizado aí é o código padrão americano de troca de informações, que é o ASCII, que é American Standard Code for Information Interchange. Ele surgiu aí em 1960. Antes disso, cada computador utilizava uma regra diferente para representar os caracteres. Imagina se eu tenho computadores diferentes, cada um representando de uma forma. Se eu fosse pegar um outro fabricante, imagina a confusão que ia dar na minha cabeça. Imagina, ainda mais que nessa época não tinha uma interface de usuário igual a gente tem. Era tudo lá em terminal, às vezes até analógico. Então, isso tudo dificulta. O que eles fizeram? Eles padronizaram isso tudo para facilitar quem utilizava esses equipamentos. Se a gente pensar aí o código ASCII, ele é um código formado por 7 bits. Então ele tem aí 128 representações codificadas. Se a gente pensar 128 representações, ela dá e sobra para a gente representar todos os caracteres de um teclado padrão. A gente tem, além de todas essas teclas, tem outras funções que a gente nem enxerga como em forma de caractere, como return, line feed. Isso aí são informações úteis para o computador, mas que a gente não enxerga isso como um caractere. O código ASCII também é utilizado para transferência de informações alfanuméricas entre computadores e dispositivos internos. O que eu posso destacar aí é a comunicação serial, utiliza muito esse código ASCII. E aqui eu tenho uma tabela que faz a conversão de decimal, a representação em decimal, em hexa, ou o que isso representa, qual caractere que isso representa. Por exemplo, meu decimal 32, em hexa seria o 20 e ele representa o caractere espaço. Se eu quero representar o meu acento circunflexo, que seria aqui. Ele representa meu hexadecimal 5E e em decimal seria 94. E se vocês olharem aqui até até o decimal 32. Até o decimal 32 eu tenho aqui alguns caracteres que eles não são caracteres visíveis, ou seja, ele não é uma letra, não é um símbolo, mas ele serve para funções específicas da minha máquina, para ela entender, para ela fazer
algum tipo de tarefa. E se vocês observarem, eu acabei com decimal 127 porque eu comecei no zero. Então, de 0 até 127, eu tenho 128 números.